Um milionário entra casualmente em uma farmácia com sua jovem namorada, despreocupado, até que o destino lhe prega uma peça cruel. Ali, bem na sua frente, está sua ex-esposa, visivelmente grávida, escolhendo fraldas com um olhar cansado, mas decidido. O silêncio que se instala diz mais do que 1000 palavras. O que acontece depois vai te surpreender. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol do meio-dia caía implacável sobre as ruas de pedra do centro histórico de Olinda, pintando de ouro as fachadas coloniais que se erguiam como testemunhas silenciosas de séculos de história. As casas pintadas em tons pastel, rosa antigo, amarelo canário, verde menta, criavam um mosaico vibrante que contrastava com o céu azul intenso de Pernambuco. O aroma de carne de sol se misturava ao perfume adocicado das buganvílias que transbordavam das sacadas de ferro forjado, enquanto o murmúrio constante do português pernambucano se entrelaçava com o português brasileiro nas conversas dos transeuntes. Ricardo Alencar ajustou a gola de sua camisa branca, uma concessão ao calor úmido que caracterizava a região, embora preferisse seus ternos italianos. Aos 42 anos, havia conseguido construir um império hoteleiro que se estendia desde as praias de Porto de Galinhas até as cidades coloniais do interior. Sua compleição atlética, mantida com disciplina militar, e seus olhos âmbar, que pareciam calcular cada movimento ao seu redor, o tornavam uma figura imponente em qualquer sala de reuniões. Mas naquele momento, enquanto caminhava pela Rua do Imperador, em direção à pequena farmácia São José, Ricardo não pensava em hotéis nem em taxas de ocupação. Sua mente estava ocupada por Luna, a jovem de 26 anos que havia chegado à sua vida 6 meses atrás, como uma brisa fresca em meio à rotina que havia definido seus dias após o divórcio. Ela havia despertado algo nele que ele acreditava perdido para sempre, a capacidade de confiar em alguém o suficiente para baixar a guarda. Luna havia acordado com febre e dor de cabeça, sintomas que no clima tropical de Pernambuco podiam ser desde uma simples gripe até algo mais sério. Ricardo, apesar de sua agenda repleta de reuniões com investidores japoneses interessados em seu próximo projeto hoteleiro em Fernando de Noronha, havia decidido pessoalmente conseguir os medicamentos de que ela precisava. Era um gesto pequeno, mas significativo para um homem que durante anos havia delegado até os detalhes mais íntimos de sua vida pessoal. A farmácia São José era um estabelecimento familiar que havia resistido à modernização do centro histórico. Suas prateleiras de madeira escura, os azulejos hidráulicos com desenhos geométricos e o balcão de mármore branco lhe davam um ar nostálgico que Ricardo encontrava reconfortante. Era um dos poucos lugares em Olinda onde ainda conseguia se sentir como o menino que havia sido, antes que as responsabilidades empresariais e as traições do coração o transformassem no homem calculista que era agora. Ao empurrar a porta de vidro, o familiar tinir do sino anunciou sua entrada. O ar-condicionado lhe ofereceu um respiro imediato do calor sufocante do exterior, enquanto o aroma característico dos medicamentos e dos produtos de higiene pessoal enchia suas narinas. Ricardo cumprimentou com um gesto cordial o Sr. Joaquim, o farmacêutico de bigodes grisalhos que o conhecia desde a infância, e se dirigiu para a seção de analgésicos. Foi então que a viu. Fernanda estava de costas para ele, inclinada sobre uma prateleira cheia de produtos para bebês. Seus cabelos castanhos, que antes usava curtos e severamente penteados, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros.
Vestia um vestido de gestante azul celeste que acentuava as curvas de sua gravidez, obviamente avançada. Em suas mãos, segurava um pacote de fraldas para recém-nascido, examinando o rótulo com a mesma meticulosidade que antes aplicava aos contratos empresariais. O tempo parou. Ricardo sentiu como se o ar tivesse se espessado ao seu redor, como se cada molécula de oxigênio tivesse se tornado muito pesada para seus pulmões. Suas mãos começaram a tremer imperceptivelmente e um suor frio lhe percorreu as costas, apesar do ar condicionado. Durante 18 meses, ele havia imaginado esse momento, o havia ensaiado mentalmente centenas de vezes, mas nunca assim. Nunca, com ela grávida. Nunca em uma farmácia modesta comprando fraldas para um bebê que podia ser, que talvez fosse. Fernanda deve ter sentido a intensidade de seu olhar, porque se virou lentamente. Seus olhos verdes, aqueles mesmos olhos que um dia tinham sido seu refúgio e depois seu tormento, se encontraram com os dele. O pacote de fraldas deslizou de suas mãos, como se tivesse perdido toda a força nos dedos, caindo no chão de azulejos, com um ruído surdo que ressoou no silêncio repentino da farmácia. Ricardo, murmurou ela, e seu nome em seus lábios soou como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Ele não conseguiu responder. As palavras haviam evaporado de sua mente, como água no asfalto quente de Olinda. Só conseguia olhá-la, absorver cada detalhe da mulher que havia sido sua esposa, sua sócia, sua cúmplice, seu maior amor e sua mais profunda traição. O vestido de gestante não conseguia esconder o óbvio. Estava no último trimestre da gravidez. Ricardo, você está bem? A voz de Luna o trouxe bruscamente de volta à realidade. Sua namorada havia aparecido ao seu lado, com os cabelos loiros presos em um rabo de cavalo desgrenhado, e vestindo uma de suas camisetas, claramente sentindo-se melhor por ter saído de casa. Seu rosto mostrava preocupação genuína, mas também uma curiosidade crescente enquanto olhava alternadamente entre Ricardo e a mulher grávida à frente deles. Fernanda recolheu lentamente o pacote de fraldas, seus movimentos medidos e cautelosos. Quando se levantou, Ricardo pôde ver que suas bochechas haviam perdido toda a cor, contrastando dramaticamente com o azul de seu vestido. "Vocês se conhecem?" perguntou Luna, sua voz cortando o ar tenso como uma faca afiada. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como explicar para a mulher com quem ele dividia a cama que a mulher grávida à frente deles era sua ex-esposa? Como dizer a ela que Fernanda havia sido o amor de sua vida antes de desaparecer misteriosamente há 1 ano e meio, levando consigo não apenas seu coração partido, mas também segredos que poderiam destruir tudo o que ele havia construído? Fernanda foi quem quebrou o silêncio. "Nós nos conhecemos de antes", disse com voz trêmula, dirigindo-se a Luna, mas sem tirar os olhos de Ricardo. "De muito antes." Naquele momento, Ricardo soube que sua vida havia acabado de mudar para sempre. O encontro que ele havia temido e ansiado em partes iguais finalmente havia chegado, mas as circunstâncias eram mais complexas do que ele jamais havia imaginado. O bebê que Fernanda carregava em seu ventre era uma variável que ele não havia considerado em nenhum de seus cenários mentais. Enquanto os três permaneciam imóveis no corredor estreito da farmácia, como atores em um drama que nenhum deles havia ensaiado, Ricardo sentiu que as bases de seu mundo, cuidadosamente construído, começavam a se rachar. O controle absoluto que ele havia mantido sobre sua vida nos últimos anos se desvanecia como areia entre seus dedos. O sol de Olinda continuava brilhando implacável sobre as ruas de pedra, mas para Ricardo Alencar, o dia havia perdido toda a sua luz.
Os dias seguintes ao encontro na farmácia São José transcorreram como um filme em câmera lenta para Ricardo Alencar. Todas as manhãs, ele acordava em seu apartamento no bairro de Boa Viagem, com a esperança de que tudo tivesse sido um pesadelo provocado pelo estresse dos negócios. Mas a realidade se impunha com a força implacável do sol pernambucano que se filtrava pelas janelas do chão ao teto. Luna havia guardado silêncio durante o resto daquele dia, mas Ricardo podia sentir seus olhos o observando, analisando cada gesto, cada palavra não pronunciada. A tensão entre eles havia se tornado palpável, como a umidade que precedia as tempestades tropicais que atingiam a região a cada verão. Quando finalmente ela havia perguntado diretamente sobre Fernanda, Ricardo havia optado pela verdade parcial. Era sua ex-esposa. Fazia tempo que não havia. Havia sido uma surpresa encontrá-la. E o bebê? Insistiu Luna, seus olhos azuis cravados nos dele com uma intensidade que o incomodava. Não sei, respondeu Ricardo, e tecnicamente não estava. Mentindo. Não sabia se o bebê era dele. Embora a cronologia da gravidez coincidisse perigosamente com seu último encontro íntimo com Fernanda, apenas semanas antes de ela desaparecer sem explicação. Agora, sentado em seu escritório no edifício corporativo Alencar, no Recife Antigo, Ricardo contemplava a avenida mais elegante de Recife através do vidro polarizado. Os casarões coloniais, transformados em consultórios médicos e boutiques de luxo, se estendiam à sombra dos lauréis centenários, mas ele mal registrava a beleza arquitetônica que normalmente o tranquilizava. Sua assistente, Carmen, uma mulher eficiente de 50 anos que trabalhava para ele havia uma década, havia notado sua distração. As reuniões haviam se tornado mecânicas, suas decisões menos incisivas, e pela primeira vez em anos, ele havia cancelado um compromisso importante sem uma justificativa empresarial válida. Senhor Alencar, disse Carmen da porta do escritório. Sua mãe está na linha. Diz que é urgente. Ricardo suspirou profundamente. Dona Ângela Alencar tinha um sexto sentido para os problemas familiares, como se as paredes de sua casa em Casa Forte lhe sussurrassem os segredos de toda a cidade. Sua mãe havia construído uma rede de informações mais eficiente que qualquer serviço de inteligência corporativa, alimentada por décadas de obras de caridade, comitês sociais e chás da tarde com as matriarcas das famílias mais influentes de Recife. Querido, a voz de Dona Ângela ressoou pelo alto-falante com aquela mistura de carinho e autoridade que só as mães brasileiras podiam dominar. Precisamos conversar, imediatamente. Mãe, estou no meio de... Fernanda está de volta a Recife. A interrompeu, cortando qualquer pretexto que ele pudesse oferecer. E pelo que me contaram, vocês já se encontraram. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Ricardo fechou os olhos, sentindo como o controle da situação lhe escapava completamente das mãos. Em uma cidade como Recife, onde as famílias proeminentes viviam sob o escrutínio constante da sociedade, um encontro em uma farmácia não podia passar despercebido por muito tempo. Desde quando você sabe? Perguntou Ricardo, sua voz apenas um murmúrio. Desde mais tempo do que você imagina, querido. Venha para casa. Temos muito do que falar. A chamada terminou, deixando Ricardo imerso em um silêncio que parecia amplificar o zumbido do ar-condicionado e o tic-tac do relógio de parede que havia pertencido a seu avô. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu como o menino que havia sido, esperando uma repreensão materna que ele sabia ser inevitável. Naquela tarde, enquanto dirigia seu BMW pelas ruas de sua infância, em direção à casa de Dona Ângela, Ricardo refletiu sobre como havia chegado a esse ponto. Fernanda havia sido mais que sua esposa, havia sido sua sócia intelectual, a única pessoa que entendia tanto suas ambições quanto seus medos. Sua separação
não havia sido causada por infidelidades ou brigas dramáticas, mas por algo mais sutil e devastador: a erosão gradual da confiança. Nas últimas semanas de seu casamento, Fernanda havia começado a fazer perguntas incômodas sobre certos aspectos dos negócios familiares, mostrando um interesse repentino por documentos antigos e transações que remontavam à época de seu pai. Ricardo havia interpretado essa curiosidade como desconfiança em relação a ele, quando talvez fosse algo completamente diferente. Agora, com Fernanda de volta e grávida, todas aquelas perguntas sem resposta voltavam para atormentá-lo. Por que ela havia desaparecido? Onde ela havia estado durante esses 18 meses? De quem era o bebê que ela esperava? E a pergunta que mais o aterrorizava: que segredos Fernanda conhecia que poderiam destruir não apenas sua reputação, mas todo o império empresarial que ele havia herdado e expandido? Enquanto se aproximava da casa de sua mãe, Ricardo sentiu que se aproximava de um ponto sem volta. Os acontecimentos dos próximos dias determinariam não apenas seu futuro, mas o de todas as pessoas que ele amava e a empresa que havia sido sua vida inteira. A casa de Dona Ângela, em Casa Forte, se erguia majestosa entre jardins de mangueiras e flamboyant, seus muros de pedra calcária branca refletindo a arquitetura colonial que havia caracterizado os casarões de Recife. Ricardo estacionou seu BMW à sombra de um laurel centenário e respirou fundo antes de enfrentar a mulher que, aos 72 anos, continuava sendo a verdadeira matriarca do clã Alencar. Ângela o esperava na varanda principal, sentada em sua poltrona de vime favorita, com uma jarra de água de hibisco sobre a mesa de mármore e aquela expressão que Ricardo conhecia desde a infância. Serena em aparência, mas com uma tempestade latente nos olhos cor-de-mel que ele havia herdado. Dela, sente-se, querido, disse sem rodeios, apontando para a cadeira à sua frente. E não venha com meias-verdades. Essa conversa está sendo adiada há muito tempo. Ricardo se acomodou na cadeira, sentindo por um momento que tinha 15 anos e acabara de ser pego pulando as aulas para ir à praia. A brisa vespertina agitava as folhas das mangueiras, criando um murmúrio suave que contrastava com a tensão do momento. Desde quando você sabe que Fernanda está de volta? Perguntou Ricardo diretamente. Ângela serviu 2 copos de água de hibisco antes de responder, seus movimentos deliberadamente pausados. Há 3 meses, Ricardo, desde que ela chegou a Recife. O golpe foi como um soco no estômago. Ricardo sentiu que o ar escapava de seus pulmões enquanto processava a informação. Sua mãe havia sabido durante 3 meses que Fernanda havia retornado e não lhe dissera nada. Como assim 3 meses? E você não pensou em me dizer? Porque ela me pediu para não fazer isso, respondeu Ângela calmamente. Pelo menos não até que ela estivesse pronta para te enfrentar. Pronta para me enfrentar? Do que diabos você está falando, mãe? Ângela se balançava suavemente, seu olhar perdido em algum ponto do jardim onde os beija-flores pairavam ao redor das flores vermelhas dos flamboyants. Sua ex-esposa não desapareceu por capricho, querido. Ela foi embora porque descobriu algo sobre nosso passado familiar que a assustou muito. Algo sobre seu pai. Ricardo sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Seu pai, Sr. Emílio Alencar, havia morrido 5 anos atrás, levando consigo a reputação de ser um empresário íntegro e visionário que havia construído o império hoteleiro do zero. O que ela poderia ter descoberto sobre o papai? Ângela parou de se balançar e cravou seus olhos nos de seu filho. Documentos, contratos, evidências de que alguns dos primeiros hotéis foram financiados com dinheiro, digamos, de origem duvidosa. Seu pai era jovem, desesperado por progredir e aceitou a ajuda de pessoas que não devia.
O mundo de Ricardo se desmoronou. Durante anos, ele havia se orgulhado do legado limpo de seu pai, da ética empresarial que havia sido a base de sua educação e seus valores. Mas isso foi há décadas, murmurou Ricardo. Papai construiu um império legítimo depois disso. Sim, mas os documentos ainda existiam. E Fernanda os encontrou quando estava revisando os arquivos antigos para aquele projeto de expansão que vocês estavam planejando juntos. Ricardo se lembrou vagamente daquele projeto. Fernanda havia insistido em revisar pessoalmente todos os contratos históricos da empresa, alegando que era necessário para garantir que não houvesse conflitos legais. Ele havia interpretado aquela meticulosidade como desconfiança em relação à sua competência empresarial. Por isso ela foi embora. Por uns documentos antigos, ela foi embora porque não sabia como te dizer sem destruir a imagem que você tinha de seu pai. E porque temia que alguém mais pudesse usar essa informação contra você. Ângela se levantou de sua poltrona e se aproximou de Ricardo, colocando uma mão quente em seu ombro. Fernanda me contatou antes de ir embora. Ela me entregou os documentos e me pediu para guardá-los até que ela soubesse o que fazer. Durante esses 18 meses, nós temos estado, digamos, trabalhando em uma solução. Uma solução? Uma maneira de proteger o legado de seu pai sem comprometer seu futuro. Mas para isso, Fernanda precisava ter certeza de que poderia confiar em você novamente. Ricardo se levantou bruscamente, o copo de água de hibisco caindo no chão de mosaico e se estilhaçando em pedaços. Confiar em mim, ela foi quem desapareceu sem explicação. Ela foi quem me abandonou. Querido, disse Ângela com voz suave, mas firme. Às vezes, proteger alguém significa se afastar dele. E às vezes, voltar significa estar pronto para enfrentar as consequências. Ricardo olhou para os cacos de vidro a seus pés, fragmentos, vermelhos, que refletiam a luz dourada do pôr do sol. Como sua vida, como seu casamento, como a imagem que ele tinha de sua família, tudo em pedaços, esperando ser reconstruído ou varrido para sempre. Ricardo voltou para seu apartamento naquela noite com a cabeça cheia de revelações que pareciam reescrever a história de sua família. O skyline de Recife se estendia diante dele da varanda. As luzes da cidade piscando como estrelas terrestres sob o manto púrpura do céu tropical. Mas nem mesmo a vista que normalmente o acalmava conseguia apaziguar a tempestade que rugia em seu interior. Ele encontrou Luna na cozinha, preparando um chá de camomila. Havia algo diferente nela naquela noite. Uma tensão em seus ombros, uma maneira evasiva de evitar seu olhar que Ricardo percebeu imediatamente. Seus instintos empresariais, aprimorados por anos de negociações complexas, detectaram que algo não estava certo. Como você está se sentindo? Perguntou Ricardo, se aproximando por trás e colocando as mãos em seus ombros. Melhor, respondeu Luna, mas sua voz soava distante. Ricardo, precisamos conversar. Ele se tensionou. Durante as últimas 48 horas, aquelas 4 palavras haviam precedido revelações que haviam abalado seu mundo. Ele se sentou à frente dela na bancada de granito preto da cozinha, se preparando para outro golpe. A mulher da farmácia... Fernanda, começou Luna, envolvendo suas mãos em torno da xícara de chá como se precisasse de seu calor. Eu não te contei toda a verdade quando disse que não a conhecia. Ricardo sentiu seu sangue gelar. O que você quer dizer? Luna levantou o olhar, seus olhos azuis brilhando com lágrimas contidas. Eu a conheço desde a faculdade. Nós somos amigas. Bem, conhecidas. Estudamos juntas administração de empresas na Unicap. O silêncio se estendeu entre eles como um precipício. Ricardo processava a informação, conectando pontos que ele não queria conectar.
Você está me dizendo que conhecia minha ex-esposa. Antes de me conhecer, não só isso. Luna abaixou o olhar para seu chá. Ricardo, eu sabia quem você era quando nos conhecemos naquela conferência de turismo em Natal. Eu sabia que você havia sido casado com Fernanda. Ricardo se levantou bruscamente da cadeira, sentindo-se traído pela segunda vez em menos de uma semana. O quarto parecia girar ao seu redor enquanto as implicações dessa revelação se instalavam em sua mente. Todo esse tempo, você esteve mentindo? Não mentindo, apenas omitindo informações, disse Luna, as lágrimas agora escorrendo livremente por suas bochechas. No início, sim. Eu me aproximei de você porque tinha curiosidade sobre o homem que havia conseguido conquistar Fernanda. Ela sempre falava de você na faculdade, de seus planos, de seus sonhos com você. E depois? Os últimos 6 meses foram uma mentira? Não, gritou Luna, se levantando também. Depois eu me apaixonei por você de verdade, mas a cada dia que passava, ficava mais difícil te dizer a verdade. Como você diz para o homem que ama que você conhecia sua ex-esposa, que sabe coisas sobre o casamento dele que ele nunca te contou? Ricardo se afastou em direção à varanda, precisando de ar fresco para pensar. A brisa noturna carregava o aroma dos jasmins que cresciam nos jardins do bairro, mas mesmo aquela fragrância familiar não conseguia acalmar a sensação de que sua vida inteira era uma ilusão. O que mais você sabe, Luna? O que mais você me escondeu? Ela o seguiu até a varanda, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Sei que ela te amava profundamente. Sei que a partida dela te destroçou. E sei que durante esses meses, enquanto estava com você, ela me escrevia ocasionalmente. Ela te escrevia mensagens curtas, perguntando como você estava, se você era feliz. Ricardo, ela nunca deixou de se preocupar com você. A revelação atingiu Ricardo como uma onda. Fernanda havia estado monitorando sua vida por meio de Luna. A mulher com quem ele compartilhava a cama havia sido, sem saber, um canal de informações para sua ex-esposa. Por isso ela voltou? Porque você disse a ela que estávamos juntos? Luna negou com a cabeça vigorosamente. Não sei, Ricardo. Ela parou de me escrever há 3 meses. A última mensagem que recebi dizia algo sobre ter que enfrentar o passado para proteger o futuro. Ricardo se agarrou à grade da varanda, seus nós dos dedos ficando brancos pela pressão. 3 meses. O mesmo tempo que, segundo sua mãe, Fernanda estava de volta a Recife. Tudo se encaixava em um quebra-cabeça que ele não gostava nada. Ricardo, a voz de Luna era apenas um sussurro. Sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Ele se voltou para olhá-la, vendo pela primeira vez a mulher real por trás da imagem que ele havia construído dela durante esses meses. Há mais alguma coisa que eu preciso saber, Luna? Algum outro segredo que você esteja guardando? Ela hesitou por um momento que pareceu eterno. Só mais um, disse finalmente. E esse não é meu para contar. Os dias seguintes transcorreram em uma névoa de desconfiança e vigilância. Ricardo havia se mergulhado no trabalho com uma intensidade que preocupava até mesmo Carmen, que havia discretamente cancelado várias reuniões ao notar o estado mental alterado de seu chefe. As taxas de ocupação hoteleira, os projetos de expansão e as negociações com investidores estrangeiros haviam se tornado refúgios onde Ricardo podia exercer controle absoluto, algo que sua vida pessoal já não lhe oferecia. Foi durante uma dessas jornadas de trabalho maratônicas que Carmen bateu à porta de seu escritório com uma expressão preocupada. Sr. Alencar, você tem uma ligação do Dr. Gustavo Campos. Diz que é urgente. Ricardo levantou o olhar dos balanços que havia estado revisando obsessivamente. Gustavo Campos havia sido seu sócio minoritário nos últimos 8 anos.
um homem de 45 anos que havia contribuído com capital e conexões políticas cruciais para a expansão do império hoteleiro. Mas mais importante ainda, Gustavo havia sido um dos poucos amigos próximos que Ricardo havia conservado após o divórcio. "Passe a ligação", disse Ricardo, ativando o viva voz. "Ricardo, amigo." A voz de Gustavo soava estranhamente tensa. "Precisamos nos ver. Tem algo que preciso te contar, e não pode ser por telefone." "É sobre os hotéis de Fernando de Noronha?" "Não, Ricardo. É sobre Fernanda." O nome de sua ex-esposa continuava tendo o poder de paralisá-lo. Ricardo se endireitou em sua cadeira, sentindo como a adrenalina começava a fluir por suas veias. "O que aconteceu com Fernanda? Ela está hospedada na minha casa em Aldeia. Ela está lá desde que voltou a Recife." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Fernanda, sua ex-esposa grávida, estava morando na casa de Gustavo. As implicações dessa informação se aglomeraram em sua mente como uma avalanche. "Desde quando?" perguntou Ricardo, sua voz apenas um sussurro. "Há 3 meses, Ricardo. Ela chegou uma noite, grávida e desesperada. Eu não podia recusar-lhe abrigo." Ricardo fechou os olhos, tentando processar a informação. 3 meses. O mesmo período que sua mãe havia mencionado, o mesmo tempo desde que Fernanda havia parado de escrever para Luna. Tudo se encaixava em um quebra-cabeça que ele não gostava nada. "Por que você não me disse antes?" "Porque ela me pediu para não fazer isso." "Ricardo, ela está aterrorizada. Ela diz que há pessoas que podem machucá-la se descobrirem onde ela está." "Que pessoas?" "Não sei, ela se recusa a me dizer. Mas, amigo, tem mais uma coisa, algo que está me deixando louco." Ricardo esperou, embora cada fibra de seu ser lhe gritasse que ele não queria ouvir o que viria depois. "O bebê", continuou. Gustavo, sua voz carregada de uma emoção que Ricardo não conseguiu identificar. "Pelas datas, pode ser seu, mas também..." "Também o quê, Gustavo?" "Também pode ser meu." O mundo de Ricardo parou. O barulho do trânsito no Recife antigo desapareceu. O zumbido do ar-condicionado se silenciou. Até mesmo seu próprio pulso pareceu suspender-se no tempo. "O que diabos você está dizendo?" "Ricardo, sinto muito. Eu nunca quis que acontecesse. Depois do seu divórcio, Fernanda estava destruída. Ela veio procurar consolo e eu sempre senti algo por ela, desde antes de você se casar. Uma noite, há cerca de 2 anos, quando vocês já estavam separados, mas ainda não oficialmente divorciados." "Seu filho da puta", murmurou Ricardo, sentindo como a traição se expandia por seu peito como ácido. "Foi só uma vez, Ricardo. Uma noite de fraqueza. Ela estava bêbada, chorando por você, e eu perdi a cabeça." Ricardo se levantou de sua cadeira com tanta força que ela rolou para trás e bateu contra a janela. Seu sócio, seu amigo, o homem em quem ele havia confiado por anos, havia ficado com sua esposa. E agora, aquela mesma mulher estava grávida e morando em sua casa. "Ela sabe que você pode ser o pai?" "Não tenho certeza. Nunca conversamos sobre aquela noite depois que aconteceu. Mas, Ricardo, quando ela chegou grávida à minha porta há 3 meses, eu vi algo em seus olhos. Medo, mas também esperança. Onde ela está agora? Na minha casa. Ricardo, por favor, não faça nada precipitado. Ela está muito vulnerável. A gravidez tem sido complicada." Ricardo desligou sem responder. Ele ficou imóvel na frente da janela, vendo os transeuntes caminharem pelo Recife antigo sem suspeitar que o mundo de alguém havia acabado de desabar completamente. Sua ex-esposa estava grávida de um filho que poderia ser seu ou de seu melhor amigo, morando na casa deste último, enquanto ele havia estado construindo um relacionamento com uma mulher que o havia enganado desde o primeiro dia. Pela primeira
Vez em sua vida adulta, Ricardo Alencar se sentiu completamente perdido, como um barco sem bússola em meio a uma tempestade que ameaçava afogá-lo. O grande hotel de Olinda brilhava como uma joia colonial no coração da cidade. Seus arcos de pedra e seus pátios com fontes iluminados para o baile de gala anual de restauração do centro histórico. Ricardo ajustou sua gravata de seda italiana enquanto observava da sacada do segundo andar como a elite pernambucana se congregava no pátio principal, seus vestidos de gala e camisas bordadas criando um mosaico de elegância tropical. Havia-se passado uma semana desde a revelação de Gustavo. Uma semana em que Ricardo havia evitado tanto seu sócio quanto Luna, mergulhando em um isolamento autoimposto que só havia servido para intensificar sua obsessão por encontrar respostas. Naquela noite, no entanto, ele sabia que os encontros seriam inevitáveis. O baile era o evento social mais importante do ano, e tanto Gustavo quanto Fernanda fariam parte do mesmo círculo social que Ricardo não conseguia evitar. Ricardo, querido, a voz de Dona Ângela interrompeu seus pensamentos. Sua mãe se aproximou, radiante em um vestido cor de pérola que realçava sua elegância natural, mas Ricardo percebeu a tensão em seus olhos. Você já cumprimentou os campos? Ainda não, respondeu Ricardo secamente, sem tirar os olhos do pátio onde havia localizado Gustavo, conversando animadamente com um grupo de empresários hoteleiros. Querido, esta noite é importante para todos nós. O prefeito anunciará o projeto de renovação urbana e nossa participação será crucial. Por favor, não permita que assuntos pessoais interfiram nos negócios. Ricardo assentiu mecanicamente, mas sua atenção se desviou quando uma figura familiar surgiu na entrada principal do hotel. Fernanda caminhava lentamente ao lado de Gustavo, vestindo um elegante vestido azul marinho que acentuava sua gravidez avançada. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros nus, e por um momento Ricardo sentiu o mesmo aperto no peito que experimentara no dia em que a conhecera, anos atrás, em um evento semelhante. Ela está linda, murmurou Dona Iracema, seguindo a direção de seu olhar. Ela está grávida do filho de outro homem, respondeu Ricardo com amargura. Você tem certeza disso? Ricardo se voltou para olhar para sua mãe, surpreso com a pergunta. Gustavo me disse que... Gustavo te disse muitas coisas, meu filho, mas você conversou com ela diretamente? Antes que Ricardo pudesse responder, Estrela apareceu ao seu lado, radiante em um vestido vermelho que contrastava dramaticamente com seu cabelo loiro. Ricardo notou imediatamente a tensão que se instalou entre as duas mulheres mais importantes de sua vida. Ricardo, disse Estrela, tomando seu braço possessivamente. O prefeito quer falar com você sobre o projeto de Ilhabela. Já vou, respondeu. Ricardo, sem tirar os olhos de Fernanda, que agora conversava com um grupo de mulheres da alta sociedade que obviamente especulavam sobre sua gravidez. A noite transcorreu em uma mistura surreal de gentilezas sociais e tensão emocional. Ricardo conseguiu evitar Gustavo durante o jantar, mas não pôde ignorar a maneira como seu ex-sócio se comportava com Fernanda, atencioso, protetor, com uma familiaridade que sugeria uma intimidade que ia além da simples hospitalidade. Foi durante o brinde pela restauração do centro histórico que finalmente ocorreu o encontro inevitável. Ricardo se dirigia ao bar quando se deparou com Fernanda em um dos corredores laterais do hotel. Ela estava sozinha, uma mão apoiada em sua barriga proeminente, a outra segurando um copo de água com gás. Ricardo, disse ela, sua voz quase um sussurro. Fernanda. Eles se olharam em silêncio por vários segundos, o murmúrio da festa filtrando-se do pátio principal como um ruído de fundo distante. Como você tem estado? Perguntou ela finalmente. Confuso,
respondeu Ricardo com brutal honestidade. De quem é o bebê, Fernanda? Ela fechou os olhos, como se a pergunta lhe causasse dor física. Ricardo, há tantas coisas que você precisa saber antes que eu possa responder isso. Então me diga. Fernanda olhou nervosamente ao redor, como se temesse ser ouvida. Não aqui, não agora. Ricardo, estou em perigo. Há pessoas que não querem que eu revele certas informações, e minha gravidez me torna vulnerável. Que informações? Os documentos sobre meu pai? Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas. Sua mãe te contou. Ela me contou algumas coisas, mas sei que há mais, não é? Fernanda assentiu lentamente. Muito mais, Ricardo. E o bebê? O bebê é a razão pela qual finalmente decidi voltar. Porque há segredos que não podem ser levados para o túmulo. Antes que Ricardo pudesse pressionar por mais informações, Gustavo apareceu ao final do corredor. Fernanda, eu estava te procurando. Tudo bem? Ricardo viu como Fernanda se transformava instantaneamente, como se colocasse uma máscara. A vulnerabilidade desapareceu, substituída por um sorriso cortês. Tudo perfeito, Gustavo. Ricardo e eu só estávamos colocando o papo em dia. Gustavo se aproximou e colocou uma mão protetora nas costas de Fernanda, um gesto que não passou despercebido por Ricardo. O prefeito quer te conhecer, querida. Ele está muito interessado no seu trabalho com organizações beneficentes. Enquanto Gustavo guiava Fernanda de volta para a festa, ela se voltou uma última vez para Ricardo. Amanhã, disse ela silenciosamente, movendo apenas os lábios. Parque Ibirapuera, meio-dia. Ricardo ficou sozinho no corredor, sentindo que finalmente estava prestes a obter as respostas que havia estado procurando, mas temendo ao mesmo tempo o que essas respostas poderiam revelar sobre seu passado, seu presente e seu futuro. O parque Ibirapuera se estendia como um oásis verde no coração do centro histórico de Porto Alegre. Seus plátanos centenários proporcionando sombra generosa sob o sol implacável do meio-dia. Ricardo chegou cedo, escolhendo um banco de onde podia observar todos os acessos ao parque. Os nervos o haviam impedido de dormir na noite anterior, e as olheiras sob seus olhos testemunhavam as horas que passara se revirando na cama, antecipando essa conversa. O parque fervilhava com a atividade típica do meio-dia. Trabalhadores aproveitando sua hora de almoço, vendedores ambulantes oferecendo água de coco e pastel, turistas fotografando a arquitetura moderna que dava nome ao local. Ricardo agradeceu o anonimato que a multidão lhe proporcionava. Em Porto Alegre, onde todos se conheciam, os encontros privados requeriam a proteção dos espaços públicos. Fernanda apareceu pontualmente ao meio-dia, caminhando lentamente pela trilha principal. Ela vestia um vestido solto cor lavanda e usava um chapéu de aba larga que parcialmente ocultava seu rosto. Ricardo notou que ela olhava constantemente por cima do ombro, como se temesse ser seguida. Obrigada por vir, disse ela ao se sentar no banco, mantendo uma distância prudente. Preciso de respostas, Fernanda. Não posso mais continuar vivendo nessa incerteza. Ela assentiu, tirando o chapéu e deixando que o vento brincasse com seus cabelos. O bebê é seu, Ricardo. As palavras atingiram Ricardo como um raio. Durante semanas, ele temera e esperara essa confirmação, mas ouvi-la de seus lábios o deixou sem fôlego. Você tem certeza? Completamente. A noite em que concebemos nosso filho foi 3 semanas antes de você desaparecer. Você se lembra? Havíamos assinado os papéis do divórcio naquela tarde, mas nenhum de nós conseguia suportar a ideia de que fosse realmente o fim. Ricardo se lembrava vividamente daquela noite. Fora agridoce, cheia de lágrimas e promessas sussurradas que ambos sabiam que não poderiam cumprir. Fora sua maneira de se despedir. Por que você não me disse antes de ir embora?
Fernanda colocou as mãos sobre sua barriga, seus olhos se enchendo de lágrimas, porque descobri que estava grávida no mesmo dia em que encontrei os documentos. Sobre seu pai. Ricardo, o que sua mãe te contou é apenas a ponta do iceberg. O que mais tem? Fernanda olhou nervosamente ao redor antes de continuar. Seu pai não apenas aceitou dinheiro de fontes duvidosas para financiar os primeiros hotéis. Os documentos mostram que durante anos ele foi usado para lavar dinheiro de narcotraficantes do Golfo do México. Hotéis inteiros foram construídos com esse propósito. Ricardo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Isso é impossível. Meu pai era um homem honrado. Era, Ricardo. Por isso, quando ele percebeu o que estava acontecendo, decidiu fazer algo a respeito. Os últimos documentos mostram que ele se tornou informante do governo federal. Ajudou a desmantelar a rede, mas... O quê? Mas algumas pessoas nunca foram capturadas. E quando seu pai morreu, eles pensaram que os segredos haviam morrido com ele, até que eu encontrei os documentos. Ricardo se levantou do banco, incapaz de permanecer imóvel enquanto processava essa informação. Por isso você está em perigo? Por isso você fugiu? No dia em que descobri que estava grávida, recebi uma ligação anônima. Uma voz me disse que sabia o que eu havia encontrado e que meu bebê pagaria as consequências se eu revelasse a informação. Ricardo, eu estava aterrorizada. Não podia arriscar a vida do nosso filho. E Gustavo? Que papel ele desempenha em tudo isso? Fernanda hesitou pela primeira vez na conversa. Gustavo me ajudou a me esconder. Mas, Ricardo, há algo sobre ele que você precisa saber. O quê? Ele sabia sobre os documentos desde o início. Seu pai contou tudo a ele antes de morrer. Pediu que ele me protegesse se algo acontecesse. Ricardo sentiu como se tivesse recebido outra facada pelas costas. Gustavo sabia de tudo e nunca me disse nada. Ele queria te proteger. E quando eu voltei grávida, ele pensou que podia nos proteger a nós duas, mantendo o segredo da paternidade. Se as pessoas acreditassem que o bebê era dele, ninguém suspeitaria da verdade. Na noite em que vocês estiveram juntos, nunca aconteceu nada, Ricardo. Gustavo inventou essa história para nos proteger. Ele sempre me amou em silêncio, mas nunca trairia sua amizade dessa maneira. Ricardo sentou-se novamente, abrumado pela complexidade da situação. Seu pai havia sido um herói secreto. Gustavo o havia estado protegendo o tempo todo, e Fernanda havia sacrificado sua felicidade para proteger seu filho. O que fazemos agora? Perguntou ele finalmente. Agora, disse Fernanda, tomando sua mão. Pela primeira vez em anos, encontramos uma maneira de proteger nossa família e honrar a memória de seu pai. Mas, Ricardo, estou com medo. As ameaças não cessaram, e a cada dia que passa, sinto que elas se aproximam mais. Ricardo apertou sua mão, sentindo pela primeira vez em meses que tinha um propósito claro. Ninguém vai te machucar, Fernanda, nem a você, nem ao nosso filho, eu prometo. Os dias seguintes ao encontro no Ibirapuera transcorreram em uma montanha-russa emocional para Ricardo. Pela primeira vez em meses, ele tinha clareza sobre a situação. Fernanda carregava seu filho, havia agido para protegê-los a ambos, e Gustavo havia sido um aliado leal durante todo esse tempo. No entanto, essa nova perspectiva também trouxe consigo uma pergunta inquietante sobre Estrela e seu verdadeiro papel em toda essa história. Ricardo decidiu confrontar diretamente sua namorada naquela tarde. A encontrou na varanda de seu apartamento, aparentemente relaxada sob um guarda-sol, lendo uma revista de decoração. Mas Ricardo notou a tensão em seus ombros, a maneira como seus olhos se desviavam constantemente para seu celular. Estrela, precisamos conversar sobre Fernanda, disse Ricardo, sentando-se em frente a ela. Ela fechou a revista lentamente, como se estivesse esperando essa conversa. O que você quer saber? Quero saber exatamente que tipo de informação você tem passado.
para ela durante esses meses. Os olhos azuis de Estrela se encheram de lágrimas instantaneamente. Ricardo, eu nunca quis te machucar. No início, eu só mandava mensagens ocasionais dizendo que você estava bem, que parecia feliz. No início e depois. Estrela se levantou de sua cadeira e caminhou até a grade da varanda, de costas para ele. Depois, outra pessoa se envolveu. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem? Um homem chamado Vargas, Sérgio Vargas. Ele me contatou há 2 meses. Sabia sobre minha amizade com Fernanda, sabia que você estava com ela. Me ofereceu dinheiro por informações específicas sobre seus movimentos, suas reuniões, de negócios, suas viagens. Ricardo se levantou bruscamente, sentindo como se tivesse tomado um banho de água fria. Você está me dizendo que tem me espionado? Estrela se virou, as lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. No início, eu me recusei, Ricardo. Juro, mas ele sabia coisas sobre minha família, sobre as dívidas de meu pai em Natal, sobre os problemas legais de meu irmão. Ele me ameaçou. Que tipo de informação você deu a ele? Horários de reuniões, nomes de clientes importantes, detalhes sobre o projeto de Ilhabela. Ricardo, eu achei que era apenas espionagem industrial, concorrência desleal. Nunca imaginei que estava relacionado a algo mais grave. Ricardo caminhou até ela, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Você já mencionou Fernanda? Você disse a ele que nós tínhamos conversado. Estrela assentiu miseravelmente. Eu disse que vocês se encontraram na farmácia. E depois do evento beneficente, eu contei que vocês tinham conversado em particular. Ricardo sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Sem saber, Estrela havia estado fornecendo informações a pessoas que queriam machucar Fernanda. Estrela, você tem ideia do que fez? Fernanda está em perigo real. Há pessoas que querem silenciá-la e você tem dado informações sobre seus movimentos. Os olhos de Estrela se arregalaram de horror. Meu Deus, Ricardo! Eu não sabia. Eu achei que eles só queriam informações sobre você, sobre os negócios. Onde está seu celular? Com mãos trêmulas, Estrela lhe entregou seu celular. Ricardo revisou rapidamente as mensagens e encontrou uma série de comunicações com um número desconhecido. As mensagens mais recentes eram da noite anterior. Confirmado. Que se encontraram no Ibirapuera? Sim, conversaram por quase 1 hora. Ótimo, procederemos amanhã. Seu trabalho terminou. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Estrela, essa última mensagem, quando você a enviou? Ontem à noite, depois que você voltou. Ricardo, o que significa procederemos amanhã? Ricardo não respondeu. Correu para o interior do apartamento e discou freneticamente o número. De Gustavo. O telefone tocou várias vezes antes de ser atendido. Ricardo, cara, o que está acontecendo? Onde está Fernanda? Em casa, descansando. Teve algumas contrações esta manhã, mas o médico disse que é normal para essa fase da gravidez. Por quê? Gustavo, me escuta muito bem. Não deixe ela sair de casa. Não deixe ela falar com ninguém. E se você vir algo suspeito, qualquer coisa, chame imediatamente a polícia. Ricardo, você está me assustando. O que está acontecendo? Eu explico depois. Só me prometa que vai protegê-la. Eu prometo. Ricardo desligou e se voltou para a Estrela, que o observava com terror nos olhos. Ricardo, muito desculpa. Eu não sabia que... Agora não, Estrela. Preciso pensar. Ricardo foi para seu escritório e retirou do cofre uma arma que comprara anos atrás, mas nunca havia usado. Enquanto verificava se estava carregada, sua mente trabalhava a toda velocidade. Fernanda estava em perigo iminente e ele era a única pessoa que sabia a magnitude da ameaça. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ricardo Montalbán? Sim. Nós temos sua ex-mulher. Se você quiser vê-la viva novamente, venha sozinho para o galpão abandonado na estrada para Torres.
quilômetro 15. Você tem 1 hora. A ligação foi cortada, deixando Ricardo paralisado de terror. Eles haviam sequestrado Fernanda. E tudo fora possível graças à informação que Estrela, sem querer, havia fornecido. Enquanto se dirigia para a porta, Ricardo se voltou uma última vez para Estrela. Se algo acontecer a Fernanda ou ao meu filho, eu nunca vou te perdoar. Com essas palavras, Ricardo saiu correndo em direção ao que poderia ser a confrontação mais perigosa de sua vida. Ricardo dirigiu pela estrada para Torres, com o acelerador fundo, seu BMW cortando o ar úmido da tarde gaúcha, enquanto as árvores e as pequenas cidades se difuminavam em uma mancha verde dos dois lados. Sua mente trabalhava freneticamente, analisando todas as possíveis variáveis do que poderia encontrar no galpão abandonado. Ele ligou para Gustavo para informar sobre a situação, mas o proibira de segui-lo ou chamar a polícia, pelo menos até que ele tivesse uma melhor compreensão de com quem estava lidando. O quilômetro 15 se materializou diante dele como um pesadelo tornado realidade. O galpão era uma estrutura de concreto deteriorada, obviamente abandonada há anos, com janelas quebradas e mato crescendo ao redor de seu perímetro. Ricardo estacionou o carro e caminhou lentamente para a entrada principal, a arma escondida na parte de trás de sua calça, suando não apenas pelo calor tropical, mas pela adrenalina que corria por suas veias. Montalbán, uma voz rouca ecoou das sombras do interior quando Ricardo cruzou o limiar. O interior do galpão estava mergulhado em uma penumbra dourada, iluminado apenas pelos raios de sol que se filtravam pelas rachaduras no teto. Ricardo viu 3 figuras, 2 homens corpulentos flanqueando uma mulher sentada em uma cadeira de plástico. Fernanda! Fernanda! Gritou Ricardo, dando um passo à frente, mas parou quando um dos homens levantou uma arma. Calma, empresário, disse o homem do centro, obviamente o líder. Era de estatura média, vestia uma camisa branca manchada de suor e tinha uma cicatriz que lhe atravessava a bochecha esquerda. Sou Sérgio Vargas. Acho que sua namorada te falou de mim. Ricardo assentiu lentamente, mantendo as mãos visíveis. O que vocês querem? Os documentos que sua ex-mulher roubou. E queremos que você esqueça tudo o que descobriu sobre as operações de seu falecido pai. Não sei de que documentos vocês estão falando. Vargas riu com uma gargalhada seca e desagradável. Não me tome por idiota, Montalbán. Seu pai foi um informante que ajudou a desmantelar uma operação que nos custou milhões de dólares. Pensamos que com sua morte, os segredos haviam morrido com ele, mas resulta que sua ex-mulher curiosa encontrou sua pequena coleção de evidências. Ricardo olhou para Fernanda, que tinha os olhos inchados de tanto chorar, mas parecia fisicamente ilesa. O que vocês querem exatamente? Os documentos originais, todos, e sua palavra de que nunca vai falar sobre isso com ninguém. E em troca, sua ex-mulher e seu filhote vivem para ver outro dia. A fúria explodiu no peito de Ricardo como uma granada. Esse filhote é meu filho. Eu não me importo de quem é o moleque, cuspiu Vargas. O que me importa é que temos um problema de 25 anos que precisa ser resolvido definitivamente. Os documentos não estão comigo, disse Ricardo, tentando ganhar tempo. Nós sabemos. Eles estão com sua querida mamãe. Por isso você vai ligar para ela agora mesmo e dizer que ela os traga aqui. Vargas jogou um celular para Ricardo. Uma ligação. Diga que ela venha sozinha com tudo o que tem, ou a próxima vez que você ver sua ex-mulher será no IML. Ricardo pegou o celular com mãos trêmulas. Ligar para sua mãe significava colocá-la em perigo também, mas ele não tinha alternativa. Mamãe, disse ele quando Dona Iracema atendeu, preciso que você venha para o galpão abandonado no quilômetro 15 da estrada para Torres. Traga os documentos da Fernanda.
Meu filho, o que está acontecendo? Só venha, mamãe, e venha sozinha. Ricardo desligou e devolveu o celular para Vargas. Está feito. Ela está a caminho. Bom, agora vamos sentar e esperar como uma família feliz. Durante os 30 minutos seguintes, Ricardo observou Fernanda em silêncio, comunicando-se com ela apenas através de olhares. Ela havia colocado as mãos sobre sua barriga de maneira protetora, e Ricardo podia ver que ela estava lutando contra as contrações que ocasionalmente a atravessavam. Quando finalmente Dona Iracema chegou, Ricardo sentiu seu coração se partir. Sua mãe, aos 72 anos, caminhava ereta e digna em direção ao galpão, carregando uma maleta de couro preta. "Aqui estão seus malditos documentos", disse Iracema com desprezo quando entrou no galpão, jogando a maleta aos pés de Vargas. "Dona Iracema", disse Vargas com sarcasmo exagerado. "Que prazer conhecer finalmente a matriarca dos Montalbán." Iracema ignorou o comentário e se dirigiu diretamente para Fernanda. "Como você está, minha filha?" "Bem, Dona Iracema, mas o bebê, acho que ele está chegando." Ricardo sentiu que o mundo estava desabando ao seu redor. Seu filho estava prestes a nascer em um galpão abandonado, cercado por criminosos, enquanto sua família inteira estava em perigo mortal. Vargas abriu a maleta e começou a revisar os documentos, sorrindo com satisfação. "Perfeito. 25 anos de dor de cabeça estão prestes a terminar." Mas quando ele levantou a vista, Ricardo viu algo nos olhos de sua mãe que não havia visto antes. Uma determinação fria e calculadora que lhe lembrou seu pai em seus momentos mais decisivos. "Há algo que vocês deveriam saber sobre esses documentos", disse Iracema calmamente. "Eles não são os únicos que existem." A revelação de Dona Iracema caiu sobre o galpão como uma bomba. Vargas ficou rígido, seu rosto se transformando de satisfação para fúria em questão de segundos. "O que diabos você quer dizer com 'não são os únicos'?" Iracema manteve sua compostura, embora Ricardo pudesse ver o leve tremor em suas mãos. "Meu marido era um homem precavido, Sr. Vargas. Ele fez várias cópias e as distribuiu em locais seguros. Esses documentos", apontou para a maleta, "são apenas uma parte." "Velha mentirosa", resmungou Vargas, sacando sua arma e apontando diretamente para a cabeça de Iracema. Naquele momento exato, Fernanda gritou de dor, curvando-se para a frente na cadeira. O som dilacerante reverberou por todo o galpão, seguido imediatamente pelo rugido distante do trovão. Uma tempestade tropical se aproximava rapidamente, e Ricardo pôde ver pelas janelas quebradas como o céu escurecia dramaticamente. "O bebê está chegando!" gritou Fernanda, sua voz entrecortada pela dor. Ricardo não conseguiu mais se conter. Sacou sua arma e apontou diretamente para Vargas. "Abaixe a arma e nos ajude, ou juro que vou te matar aqui mesmo." "Ricardo, não!" murmurou Iracema, mas ele a ignorou. Vargas riu amargamente. "Você acha que vai me intimidar, garotinho rico? Meus homens vão te encher de chumbo antes que você consiga apertar o gatilho." Como se fosse um sinal, os dois capangas levantaram suas armas para Ricardo. O impasse se manteve por alguns segundos, tensos, enquanto Fernanda continuava gritando de dor e os primeiros trovões começavam a sacudir o galpão. Foi então que o destino interveio da maneira mais inesperada. Um raio caiu diretamente sobre o transformador elétrico próximo ao galpão, provocando uma explosão que mergulhou toda a área na escuridão e fez com que os vidros restantes das janelas se estilhaçassem. Na confusão que se seguiu, Ricardo se jogou sobre Fernanda, enquanto Iracema se refugiava atrás de algumas caixas de madeira. Os tiros começaram a ecoar na escuridão, mas a falta de visibilidade transformou o galpão em um caos. Ricardo conseguiu alcançar Fernanda e a cobriu com seu corpo enquanto ela lutava contra outra contração violenta. Ricardo
ofegou ela. Consigo ver a cabeça do bebê. Com a ajuda de Estrela, que havia feito cursos básicos de primeiros socorros e sob a supervisão, à distância de Iracema, Ricardo ajudou a trazer seu filho ao mundo no lugar mais improvável imaginável. O choro do bebê se misturou ao rugido da tempestade, criando uma sinfonia de vida em meio ao caos. É um menino, murmurou Ricardo, envolvendo seu filho em uma toalha que Estrela trouxera do carro. Fernanda chorava de alegria e alívio, enquanto Iracema se aproximava lentamente, verificando que os homens de Vargas haviam fugido durante a confusão da tempestade. Eles foram embora, anunciou Iracema, mas eles voltarão. Ricardo olhou para seu filho recém-nascido, depois para Fernanda, depois para sua mãe e finalmente para Estrela, que havia arriscado sua vida para ajudá-los. Não se nós agirmos primeiro, disse Ricardo com uma determinação que nunca antes sentira. Este pesadelo termina agora. Enquanto a tempestade continuava rugindo lá fora, a família Montalbán se reuniu em torno do milagre da nova vida, sabendo que haviam sobrevivido à noite mais perigosa de suas vidas, mas também conscientes de que a guerra real estava apenas começando. O Hospital São Camilo se erguia como um farol de tranquilidade, em contraste com o caos da noite anterior. Ricardo não havia dormido um minuto, vigiando o quarto onde Fernanda descansava, com seu filho recém-nascido. Os médicos haviam confirmado que tanto a mãe quanto o bebê estavam em perfeito estado de saúde. Um milagre, considerando as circunstâncias extremas do parto. Emílio, murmurou Fernanda, acariciando a bochecha do pequeno que dormia em seus braços. Como seu avô, Ricardo sentiu um nó na garganta. Seu pai teria orgulho de conhecer seu neto, especialmente depois de saber que seu legado final havia sido de honra, não de desonra. Ele é perfeito, disse Ricardo, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Dona Iracema entrou no quarto, seguida por Gustavo, que havia chegado naquela manhã depois de receber a ligação de Ricardo, explicando o que havia acontecido. Seu rosto mostrava uma mistura de alívio e preocupação. Como está meu afilhado? Perguntou Gustavo, aproximando-se da cama. Forte como os Montalbán, respondeu Iracema com um sorriso. Mas Ricardo notou a tensão em seus olhos. Estrela permanecia em um canto do quarto, claramente se sentindo como uma intrusa naquele momento familiar íntimo. Ricardo a havia perdoado depois que ela arriscara sua vida para ajudá-los, mas sabia que seu relacionamento havia mudado irreversivelmente. Ricardo, disse Iracema, precisamos conversar sobre os próximos passos. Vargas e seus homens voltarão. Ricardo assentiu, beijou a testa de Fernanda e seguiu sua mãe para o corredor do hospital. Realmente existem mais cópias dos documentos? Perguntou Ricardo assim que ficaram sozinhos. Iracema sorriu com uma expressão que Ricardo reconheceu de seu pai, astuta e calculadora. Claro que sim, meu filho. Seu pai não era bobo. Há cópias em cofres em Houston, Cidade do México e Porto Alegre. Ele também entregou um jogo completo para o FBI antes de morrer. Para o FBI? Ricardo, seu pai continuou cooperando com as autoridades americanas até seus últimos dias. O FBI tem um dossiê completo sobre Vargas e sua organização. O que precisamos fazer é ativar essa conexão. Ricardo ficou pensativo. Durante anos, ele acreditara que seu pai havia morrido levando segredos vergonhosos para o túmulo, quando na realidade ele havia morrido como um herói que continuou lutando contra o crime organizado. Como fazemos isso? Já fiz, disse Iracema. Ontem à noite, enquanto vocês estavam no galpão, entrei em contato com a agente especial Sarah Martinez em Houston. Ela era o contato principal do seu pai. Eles vão chegar esta tarde. Ricardo olhou para sua mãe com nova admiração. Aos 72 anos, ela ainda era uma estrategista formidável. E quanto a Vargas, ele não vai esperar parado. Por isso precisamos agir rápido.
interveio Gustavo, que havia se aproximado ao ouvir a conversa. Ricardo, tenho contatos na Polícia Federal. Podemos coordenar uma operação. Não, disse Ricardo firmemente. Não mais segredos. Não mais operações nas sombras. Desta vez fazemos as coisas corretamente, com total transparência. Iracema e Gustavo trocaram olhares de surpresa. Ricardo, disse Gustavo, eu entendo seus sentimentos, mas estamos falando de criminosos perigosos. Exatamente por isso. Meu pai passou anos vivendo em segredo, carregando o peso das decisões que teve que tomar sozinho. Eu não vou repetir esse padrão. Ricardo voltou para o quarto onde Fernanda o esperava com os olhos brilhantes. Você ouviu a conversa? Perguntou ele. Ouvi o suficiente, respondeu ela. Ricardo, estou orgulhosa de você. Seu pai também estaria. Fernanda, há algo que preciso te perguntar. Quando tudo isso terminar, quando Vargas estiver preso e pudermos viver sem medo, você consideraria nos dar outra chance? Fernanda o olhou por um longo momento, depois olhou para seu filho e finalmente de volta para Ricardo. Rico, esses últimos 2 anos me ensinaram algo importante. O amor verdadeiro não é só paixão ou compatibilidade. É sobre a vontade de se protegerem mutuamente, de crescerem juntos, de enfrentarem as tempestades unidos. Isso é um sim, é um vamos com calma, mas com esperança. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Não era a resposta definitiva que esperava, mas era o suficiente para começar a reconstruir. Estrela se aproximou timidamente da cama. Fernanda, sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas quero que saiba que nunca quis te machucar ou machucar o bebê. Fernanda estendeu sua mão livre para a Estrela. Todos cometemos erros, Estrela. O importante é que, quando importou, você esteve lá por nós. Enquanto as 2 mulheres mais importantes de sua vida se reconciliavam, Ricardo sentiu que finalmente podia ver um futuro onde sua família estaria segura e unida. Mas primeiro, eles tinham que enfrentar Sérgio Vargas uma última vez, e desta vez seria nos termos deles. A tarde do segundo dia no hospital trouxe consigo mais do que apenas o calor úmido característico de Recife. A agente especial, Sara Oliveira, da Polícia Federal, chegou acompanhada de 2 agentes, transformando o quarto particular de Fernanda em um centro de operações improvisado. Ricardo observou como essa mulher de 40 anos, com cabelos pretos, presos em um coque firme e olhos que refletiam anos de experiência em casos complexos, revisava meticulosamente os documentos que Aurora havia guardado por tantos anos. Seu pai era um homem corajoso, senhor Montalvão, disse a agente Oliveira depois de examinar os arquivos. Sua colaboração ajudou a desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro que operava em 3 países. Sérgio Vargas era o operador principal no Brasil. Por que não o prenderam antes? E perguntou Ricardo, segurando seu filho enquanto Fernanda descansava. Nós prendemos. Ele cumpriu 8 anos em prisão federal nos Estados Unidos. Saiu há 2 anos e aparentemente decidiu que era hora de se vingar daqueles que o traíram. Gustavo, que havia permanecido em silêncio, se aproximou da janela que dava para o estacionamento do hospital. Temos companhia, anunciou com voz tensa. Ricardo se aproximou e viu 3 veículos pretos estacionando estrategicamente ao redor do prédio. Seu coração acelerou, mas a agente Oliveira manteve uma calma profissional. Esperávamos por isso, disse falando em seu rádio. Unidade Alfa confirma em posições. Em questão de minutos, o hospital se tornou o cenário de uma operação federal coordenada. Ricardo pôde ver agentes da Polícia Federal assumindo posições discretas, enquanto a equipe médica era evacuada silenciosamente dos andares superiores. Fernanda, está segura aqui? Perguntou Ricardo, seu instinto protetor se ativando completamente. Temos agentes no corredor e atiradores de elite nos prédios vizinhos, respondeu Oliveira. Mas precisamos que vocês cooperem totalmente.
Vargas vai querer negociar cara a cara. Como se estivessem esperando por esse sinal, o telefone de Ricardo tocou. Era o mesmo número desconhecido da noite anterior. Montalvão, espero que tenha aproveitado sua pequena reunião familiar. A voz de Vargas soou diferente, mais desesperada. Mas isso não acabou. O que você quer, Vargas? Uma troca simples. Eu desço, você desce e terminamos isso como homens. Se eu vir um único federal, sua família não sai viva desse hospital. Ricardo olhou para a agente Oliveira, que assentiu, e fez um gesto para que ele continuasse. Onde? Estacionamento. 5 minutos. A linha caiu. Oliveira imediatamente ativou seu rádio. Todas as unidades, o alvo está se dirigindo ao estacionamento. Mantenham distância até meu sinal. Não vou permitir que Ricardo desça sozinho, declarou Fernanda, tentando se levantar da cama. Ninguém vai sozinho, disse Oliveira firmemente. Senhor Montalvão, você vai usar um transmissor e colete à prova de balas. Teremos atiradores de elite com linha de visão direta. 10 minutos depois, Ricardo caminhava lentamente para o centro do estacionamento, onde Vargas o esperava ao lado de seu carro. O criminoso parecia diferente à luz do dia, mais velho, mais desesperado, claramente pressionado por circunstâncias que haviam escapado de seu controle. Achei que você fosse mais esperto, Montalvão, gritou Vargas quando Ricardo se aproximou o suficiente para ouvi-lo sem o transmissor. Realmente acreditou que poderia envolver os federais sem consequências? As únicas consequências serão para você, Vargas. Meu pai já ganhou essa guerra há 25 anos. Você é apenas um eco do passado. Seu pai me custou tudo. Minha organização, meu dinheiro, meus contatos. 8 anos da minha vida em uma prisão americana. E você decidiu se vingar de inocentes. Minha esposa, meu filho recém-nascido. Isso não é justiça, é covardia. Vargas sacou uma pistola. Mas antes que pudesse apontá-la completamente, múltiplos pontos vermelhos de laser apareceram em seu peito. Solta a arma! Gritou a voz amplificada de Oliveira de algum lugar do perímetro. Ricardo viu a derrota nos olhos de Vargas, a realização de que ele havia perdido não apenas essa batalha, mas toda a guerra que vinha travando por décadas. Isso não termina comigo, murmurou Vargas, deixando cair a pistola. Sim, respondeu Ricardo com uma calma que o surpreendeu a si mesmo. Sim, termina. Os agentes federais cercaram Vargas em segundos, algemando-o enquanto lhe liam seus direitos. Ricardo ficou imóvel no estacionamento, sentindo como se uma carga invisível que carregara por toda a sua vida finalmente tivesse sido removida de seus ombros. Quando voltou ao quarto do hospital, encontrou Fernanda chorando de alívio enquanto segurava seu filho. Aurora estava sentada em uma cadeira próxima com um sorriso de satisfação que Ricardo não via há anos. Acabou, anunciou Ricardo. Não, disse Fernanda, olhando para ele com olhos cheios de amor. Agora é que realmente começa. 3 meses após a captura de Sérgio Vargas, a mansão de Dona Aurora em Itaipava se havia transformado no epicentro de uma nova dinâmica familiar. Os jardins, antes meticulosamente ordenados, agora mostravam as pequenas alterações que um bebê trazia consigo. Um carrinho de bebê sob uma mangueira, brinquedos de cores vibrantes espalhados sobre os azulejos e o som constante de risos infantis se misturando ao canto dos pássaros. Ricardo estava na galeria principal, observando. Fernanda a amamentar Emílio à sombra fresca das árvores. Havia algo profundamente curador naquela imagem, como se todas as feridas dos últimos anos estivessem finalmente cicatrizando. O bebê havia crescido notavelmente, seus olhos cor de âmbar, herdados claramente de seu pai, brilhavam com a curiosidade natural de uma criança saudável e amada. Em que você pensa? Perguntou Fernanda, percebendo a intensidade de sua contemplação.
Em como tudo poderia ter sido diferente se tivéssemos conversado desde o início, respondeu Ricardo, se aproximando para sentar ao lado dela. Se eu tivesse confiado mais, se você tivesse compartilhado seus medos, mas não podemos mudar o passado, Ricardo. Só podemos aprender com ele. Dona Aurora apareceu de dentro da casa, carregando uma bandeja com suco de goiaba e biscoitos. Engazeiros. Aos 72 anos, ela havia encontrado em seu papel de avó uma nova energia que surpreendia toda a família. Querido, disse dirigindo-se a Ricardo, Gustavo está ao telefone. Diz que é importante. Ricardo atendeu a ligação no escritório de sua mãe, cercado pelos livros e fotografias familiares que haviam sido testemunhas de tantas decisões cruciais. Ricardo, irmão, a voz de Gustavo soou emocionada. Você se lembra do projeto da Fundação Beneficente que discutimos? Acabei de receber a aprovação final do governo estadual. Podemos começar oficialmente. A fundação havia sido ideia de Ricardo, inspirada pelos eventos dos últimos meses. Ele queria transformar o legado complicado de seu pai em algo positivo para a comunidade. Os documentos que tanto sofrimento haviam causado se haviam convertido em evidências que não apenas haviam colocado Vargas atrás das grades, mas também haviam ajudado a recuperar milhões de reais em ativos criminosos que agora seriam destinados a programas sociais. Como vai se chamar? Perguntou Ricardo. Fundação Emílio Montalvão para Famílias em Risco, respondeu Gustavo. Em homenagem a seu pai e a seu filho, Ricardo sentiu um nó na garganta. Seu pai, que havia morrido acreditando que seu legado estaria manchado para sempre, agora seria lembrado como um herói que protegeu famílias vulneráveis. Quando voltou à galeria, encontrou uma cena que o comoveu profundamente. Estrela havia chegado para sua visita semanal, uma tradição que haviam estabelecido depois que Ricardo e Fernanda decidiram manter uma amizade com ela. Não havia sido fácil no início, mas todos haviam reconhecido que ela havia arriscado sua vida para salvá-los. E isso pesara mais do que seus erros anteriores. Como está o pequeno príncipe? Perguntou Estrela, se aproximando cuidadosamente de Fernanda. Crescendo como o mato tropical, respondeu Fernanda com um sorriso genuíno. Quer carregá-lo? Ricardo observou Estrela pegar delicadamente seu filho, seus olhos azuis se enchendo de lágrimas. Ele é lindo, murmurou. Se parece muito com você, Ricardo. Tem o temperamento da mãe, graças a Deus, brincou Ricardo. A conversa foi interrompida pela chegada de Carmen, a assistente de Ricardo, que estava acompanhada de um homem mais velho que Ricardo não reconheceu imediatamente. Senhor Montalvão, disse Carmen, lhe apresento o Dr. Roberto Villa-Lobos, da Ordem dos Advogados do Brasil. Veio pelo assunto que discutimos na semana passada. Ricardo havia tomado a decisão de tornar público todo o caso de seu pai, não apenas para limpar definitivamente seu nome, mas para estabelecer um precedente sobre a importância da colaboração cidadã com as autoridades. A Ordem dos Advogados queria reconhecer postumamente Dom Emílio como um exemplo de integridade profissional. É uma honra estar aqui, disse Villa-Lobos, apertando a mão de Ricardo. Seu pai foi um verdadeiro herói anônimo. Queremos garantir que sua história inspire futuras gerações. Enquanto os adultos discutiam os detalhes do reconhecimento, Ricardo percebeu que Emílio havia começado a chorar nos braços de Estrela. Fernanda se aproximou imediatamente para consolá-lo, mas Ricardo a deteve suavemente. Deixe-me tentar, disse, pegando seu filho. Instantaneamente, o bebê se acalmou, como se reconhecesse o toque de seu pai. Ricardo caminhou com ele em direção ao jardim, sussurrando palavras suaves em português e tupi-guarani, os dois idiomas que definiam sua herança cultural. Seu avô teria muito orgulho de você, pequeno, murmurou para o bebê. Você vai crescer em um mundo onde não teremos que guardar segredos, onde poderemos falar de nossos medos e enfrentar juntos qualquer tempestade. Fernanda se aproximou,
por trás e colocou seus braços ao redor de Ricardo. "Sabe o que mais gosto de tudo isso?" perguntou ela. "O quê?" "Que finalmente estamos construindo algo novo, não apenas reparando algo quebrado." Ricardo se virou para olhá-la, com Emílio ainda em seus braços. "Fernanda, há algo que quero te perguntar há semanas." "O que é? Você se casaria comigo?" De novo. Mas desta vez, fazendo as coisas direito desde o início. Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. "Sim", sussurrou. 1000 vezes sim, enquanto a família se reunia ao redor deles para celebrar o pedido. Ricardo sentiu que finalmente havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Que o verdadeiro legado não se constrói com dinheiro ou poder, mas com amor, confiança e a vontade de proteger aqueles que mais importam. Um ano depois, a Igreja da Candelária se erguia majestosa sob o céu azul intenso de uma perfeita manhã de dezembro. Suas torres gêmeas, banhadas pela luz dourada do sol carioca, pareciam abençoar a cerimônia que estava prestes a começar. Ricardo ajustou os punhos de sua camisa branca bordada à mão, uma peça que havia pertencido a seu pai e que Dona Aurora havia guardado especialmente para esta ocasião. Ao seu lado, Gustavo atuava como padrinho, radiante em seu papel de melhor amigo de verdade. A praça principal fervilhava com a atividade dos cariocas que se dirigiam ao mercado de Ipanema. Mas dentro da igreja reinava uma atmosfera de serenidade e celebração íntima. "Nervoso?" perguntou Gustavo, percebendo como Ricardo passava a mão pelo cabelo. "De jeito nenhum", respondeu Ricardo com um sorriso sincero. "Desta vez, sei exatamente o que estou fazendo." Nos bancos da frente, Dona Aurora segurava o pequeno Emílio, que aos 13 meses já demonstrava a personalidade vivaz de seu pai e a inteligência observadora de sua mãe. A criança vestia um pequeno traje típico carioca, e seus cachos dourados brilhavam sob a luz que filtrava pelos vitrais coloniais. Estrela estava sentada algumas fileiras atrás, acompanhada de seu novo parceiro, um arquiteto de Florianópolis, que havia conhecido enquanto trabalhava no projeto de um dos centros comunitários da fundação. Sua presença já não causava tensão. Ela se havia tornado uma amiga genuína da família, especialmente querida por Emílio, que a chamava de Tia Estre, com a doçura característica das crianças pequenas. Quando começaram os acordes do órgão, Ricardo sentiu seu coração acelerar, mas desta vez era por pura antecipação, não por nervos ou dúvidas. As portas principais se abriram e Fernanda apareceu do braço de seu pai, que havia viajado especialmente de São Paulo para a cerimônia. O vestido de Fernanda era uma obra de arte. Seda cor marfim com bordados em fios de ouro, desenhado por uma artesã local como parte do programa de desenvolvimento econômico da fundação. Seus cabelos castanhos estavam adornados com flores de ipê amarelo, e ela usava o colar de pérolas que havia pertencido à avó de Ricardo, um símbolo da continuidade geracional que ambos valorizavam. Enquanto caminhava em direção ao altar, Fernanda irradiava uma felicidade serena que contrastava dramaticamente com a ansiedade que havia marcado seu primeiro casamento anos atrás. Desta vez, não havia segredos, não havia dúvidas, não havia medos ocultos. Apenas duas pessoas que haviam atravessado a tempestade mais difícil de suas vidas e haviam emergido mais fortes e mais sábias. Quando finalmente se encontraram em frente ao altar, Ricardo tomou as mãos de Fernanda e sentiu a mesma eletricidade que havia experimentado no dia em que a conheceu, mas agora enriquecida pela profundidade que só vem com o verdadeiro conhecimento mútuo. "Queridos irmãos", começou o padre Miguel, um sacerdote que havia batizado Ricardo e que agora os unia novamente. "Estamos aqui para celebrar não apenas o amor entre Ricardo e Fernanda,
mas também a renovação, o perdão e a construção de um futuro baseado na confiança mútua. Durante os votos, Ricardo falou de coração. Fernanda, este ano você me ensinou que o amor verdadeiro não é a ausência de dificuldades, mas a decisão de enfrentá-las juntos. Prometo te ouvir quando você tiver medo, te apoiar quando duvidar e celebrar com você cada momento de alegria que nos espera. As lágrimas corriam livremente pelas faces de Fernanda quando ela respondeu: Ricardo, há um ano eu pensei que havia perdido para sempre a oportunidade de ser feliz com você. Hoje prometo que nunca mais deixarei que o medo nos separe. Prometo ser sua companheira em todos os sentidos. Na criação de nosso filho, no crescimento de nossa família e na construção do legado que queremos deixar ao mundo. Quando trocaram alianças, Emílio gritou pai, mãe dos braços de sua avó, provocando risos calorosos em toda a congregação. A cerimônia concluiu com uma bênção em que o padre Miguel honrou os antepassados e pediu proteção para a nova família. Enquanto saíam da igreja como marido e mulher, Ricardo e Fernanda foram recebidos por uma chuva de pétalas de flores e os gritos de felicitações de amigos e familiares. A recepção foi celebrada nos jardins da mansão de Dona Aurora, transformados para a ocasião em um espaço mágico com luzes suspensas, mesas decoradas com flores tropicais e uma pista de dança sob as estrelas. A banda tocava uma mistura de samba e música contemporânea, enquanto os convidados desfrutavam de um banquete que incluía feijoada, moqueca e brigadeiros de sobremesa. Durante sua primeira dança como marido e mulher, Ricardo sussurrou no ouvido de Fernanda: Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Qual? Que desta vez não estamos começando uma nova vida. Estamos continuando a que nunca deveríamos ter interrompido. Enquanto dançavam sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, com seu filho dormindo nos braços de sua avó e cercados pelas pessoas que mais amavam, Ricardo sentiu uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. O legado de seu pai estava sendo honrado através da fundação que ajudava centenas de famílias. Seu casamento se baseava agora na comunicação honesta e na confiança mútua. E seu filho cresceria em um ambiente de amor incondicional e transparência total. O passado havia sido redimido. O presente era pleno, e o futuro brilhava com possibilidades infinitas sob as estrelas eternas do céu carioca. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.